Isso é um modelo proposto pelo grupo da PACT, lá da Espanha. E eu acrescento uma nova competência. Competência essa denominada competência intermodal. Tá tudo bem até agora? Pode passar o slide. É preciso entender que no ensino da tradução, o ensino da interpretação, ela perpassa várias áreas. Precisamos ver como a tradução e a interpretação é adquirida, essa competência é adquirida. Existem fundamentos tradutológicos e fundamentos pedagógicos, a área da didática. Essas duas áreas, se tivermos em mente uma abordagem conceitual, vemos como elas compõem e integram o desenho curricular da formação de um intérprete. Então, todos esses componentes interferem na formação de um intérprete. Quando se vai criar qualquer curso de qualquer disciplina, precisamos antes fazer um planejamento e se perguntar basicamente essas 6 questões. Para quem eu vou ensinar e em que circunstâncias eu vou ensinar? O egresso, o aluno, vai atuar onde futuramente? Qual é a demanda que existe? A demanda social, mercado e público. Lembra que a demanda de 2008, será que é a mesma demanda de agora, 10 anos depois? Creio que não. Antes havia uma demanda muito maior de intérpretes da língua oral para a língua de sinais. Essa é uma demanda daquela época, que não é necessariamente uma demanda de hoje. Hoje em dia há uma demanda muito forte por tradução. Temos muitos surdos atuando na área acadêmica, né, no doutorado, e a demanda de tradução aumentou bastante nos últimos 10 anos. Então, além disso, o surdo passou a produzir muito mais na área acadêmica e as palestras precisam ser interpretadas para o português. Então a demanda não é algo fixo, ele é móvel, assim como a sociedade é viva, as demandas também vão sendo alteradas no decorrer dos anos. Apesar disso, os cursos se mantêm os mesmos, os currículos se mantêm os mesmos. E isso não pode ser assim, a gente precisa acompanhar essa evolução da sociedade e a mudança da demanda de mercado. Quais tipos de competência precisamos desenvolver nesses alunos? Quais tipos de conteúdos precisamos desenvolver em sala de aula? Será que o material que é utilizado, os conteúdos que são levados em sala de aula são os mesmos? Antes, em 2008, qual era o conteúdo qual era o material que estava disponível e hoje? Esse material mesmo? Será que a gente está fazendo uso de toda a potencialidade de material? Já em 10 anos já se mudou muita coisa. Já estamos num novo momento, mas muitos de nós continuamos presos ao passado. A gente precisa repensar a formação de tradutores e intérpretes. E esse desenho curricular, ele reflete o que ensinar, como ensinar, para que ensinar, etc. Ele não é feito de qualquer jeito, ele é pensado do início ao fim e ele é um documento muito bem estruturado. Sobre a avaliação final, ela não pode ser somente no final e sim processual. Ela precisa ser uma avaliação formativa. Já temos alguns aprendizados no decorrer desses anos, já consolidados, apesar de a gente precisa
sabe que precisa fazer mudanças, sabe que a formação de tradutor e intérprete ainda não é muito bem definido, essa área de atuação de profissional ou outro, a direcionalidade ainda é um grande entrave na formação de tradutores e intérpretes. Sabemos que o conteúdo que é necessário por um tradutor não é bem o mesmo do conteúdo de intérpretes. Sabemos que tem relação, mas eles são diferentes, são formações diferentes. Tem algumas especificidades da tradução e algumas da interpretação. Então, há também currículos híbridos de formação de tradutores e intérpretes. Além disso, o uso de glossários. A gente precisa entender quais os conteúdos que irão compor o currículo. Quanto à direcionalidade, os intérpretes de língua de sinais têm algo que é bastante específico. A primeira língua chamamos de língua A e a segunda, as línguas adicionais, chamamos de língua B. Geralmente, os intérpretes são ouvintes. A maioria tem como primeira língua, ou língua A língua portuguesa, enquanto a Libras se constitui como uma língua adicional. E a direção se refere ao direção que o intérprete atua, geralmente é da língua portuguesa para Libras, né? O que não ocorre com intérpretes de línguas orais. Geralmente os intérpretes de línguas orais trabalham mais, a frequência maior é da língua estrangeira para a língua materna. Isso deve impactar na formação de um tradutor-intérprete. Nós já sabemos da necessidade o ensino precisa ocorrer de forma diferente. Antes não tinha formação acadêmica de tradutores e intérpretes, e hoje, se temos essa formação, ela precisa propiciar uma melhor qualidade do trabalho. Ela precisa contribuir para a formação profissional e a qualidade profissional da categoria. Sabemos que ainda temos muitos pontos a melhorar, mas também notamos que instituições representativas da comunidade surda, como a FENEIS e a FEBRAPILS, elas podem também ser consultadas para melhorar, para dialogar com os cursos, com a formação de intérprete. A gente não pode apartar instituições representativas da comunidade surda da universidade. A gente precisa manter um diálogo aberto, porque elas que são, digamos assim, representativas da categoria, elas que representam as demandas da comunidade surda. E a gente não pode negar isso. Também reconhecemos que a modalidade linguística influencia no desenho curricular. Desde o começo da primeira disciplina até a última disciplina, a modalidade linguística, ela perpassa todas as disciplinas do currículo. Há uma transversalidade curricular muito forte. Em se tratando do PPP, dos cursos, Projeto Político Pedagógico, ele vem falar que o profissional ele deve atuar em diversas áreas, tanto na área médica, na área jurídica e na área educacional. Ele precisa saber e conseguir atuar nessas áreas. Apesar disso, uma formação mais especializada só é adquirida no âmbito da pós-graduação.
A gente sabe que o mestrado e o doutorado ele não formam tradutores. A formação de tradutores intérpretes profissionais deve ser propiciar que a pessoa tenha competências de atuar em diversas áreas. Claro que ela precisa se especializar numa pós e precisa entender a diferença na atuação de diferentes áreas. O que precisamos avançar? Primeiramente, no entendimento sobre a formação do tradutor-intérprete, que não é a mesma formação de professor de língua. A formação de um tradutor-intérprete é diferente da formação de professores de línguas. É diferente de uma formação puramente linguística. Precisamos entender que a ênfase na tradução e a interpretação ela precisa ser generalista para que o tradutor-intérprete se sinta apto a atuar em diversas áreas, mas que também abra caminhos e oportunidades que a pessoa possa se aprofundar em cursos de pós-graduação. Além disso, percebemos a necessidade de mais disciplinas voltadas ao ensino e a práticas da língua portuguesa. Muito se foca no ensino da Libras e na prática da Libras e muito pouco se foca no ensino e na prática do português. Alguns currículos não possuem nada especificamente para se tratar do conhecimento e da prática da língua portuguesa. E isso fica bastante assimétrico no currículo. As línguas têm uma carga horária bastante assimétrica. Isso precisa ser tratado e repensado. Quanto à metodologia de ensino, precisamos repensar na metodologia do ensino da Libras para tradutores e intérpretes, que diferem muito da metodologia de ensino para futuros professores de Libras. A língua, quando ela é ensinada para futuros professores, ela tem um fim específico. E para tradutores e intérpretes, tem outro fim específico. Isso também precisa ser levado em consideração no currículo, no desenho curricular. É preciso também se atentar às demandas sociais e que o currículo seja modificado a partir dessas demandas sociais. A gente não pode fazer o currículo à revelia de qualquer forma. A gente precisa levar em consideração o perfil demandado pelo mercado. Além disso, existe uma didática de tradução que precisa ser levada em conta. Nas línguas orais, ela já está bem estabelecida, mas não está completamente estabelecida em língua de sinais. Isso precisa ser repensado. Uma reflexão que trago para todos nós hoje à tarde seria essa mudança que precisa ser feita. Quais as mudanças e quais as permanências que precisam ser realizadas no processo formativo desses profissionais? E o que podemos projetar para o futuro? Hoje nós precisamos começar a dialogar sobre diferentes perfis formativos. Por exemplo, intérpretes especializados em âmbitos específicos. A gente há uma demanda por formação específica na área jurídica. Como a pessoa se forma na área jurídica? Não é na universidade. Não é na formação inicial. Ou na área literária, ou na área de tecnologia e estudos técnicos, etc. Textos técnicos. E a gente precisa principalmente pensar como o tradutor-intérprete surdo pode atuar. Ele tem direito de ingressar na universidade. Por exemplo, todos nós temos aqui tradutores e intérpretes de Libras surdos
que precisam passar por uma formação na universidade. Eles têm esse direito e isso é necessário se pensar. Existe uma demanda forte no Brasil por tradutores surdos. E como fazemos para formar esse tradutor, esse público? Existem outras universidades no Brasil e não tem nenhuma que tenha um curso focado, especializado em tradução e interpretação para surdos, para a formação de tradutores e intérpretes surdos. E precisamos fortalecer esse grupo. Além disso, formação de tradutores e intérpretes e guias intérpretes só existe na UFES. Apenas uma disciplina e a demanda existe. Existe uma demanda muito forte, latente, de formação de guias intérpretes. Vejam só o trabalho que eles estão realizando hoje. Há uma demanda muito forte e a universidade não está dando conta disso. Precisamos de um desenho curricular que seja mutável, que esteja em constante transformação e renovação. Porque, na atualidade, o Brasil ele é uma referência mundial. Em nenhum lugar do mundo tem curso de formação de tradutores e intérpretes como o nosso. Mas temos 8 cursos e 8 cursos diferentes. Né? Não há uma padronização. Não há uma padronização nos currículos desses cursos. E como a gente pode ser um modelo se não há uma padronização entre os cursos? E como a gente pode se tornar um modelo de referência e de qualidade, de organização? E a gente precisa organizar a nossa casa para ser uma referência na formação de tradutores e intérpretes. Organizar quais as competências nós desejamos que um tradutor e intérprete tenha. E a partir dessas competências, organizar nosso currículo. Precisamos também aprender que no nosso trabalho, às vezes perdemos muito tempo com coisas desnecessárias. Precisamos saber que, às vezes, já existe um trabalho, um conhecimento desenvolvido por outros grupos. E aí, quando alguém vai atuar aquele contexto pela primeira vez, acaba recriando a roda. Quando deveria ser aberto, os grupos deveriam se manter abertos para aproveitar do conhecimento já existente. Hoje, nós precisamos, com 8 cursos de bacharelado em todo o Brasil, precisamos nos abrir mais, nos relacionar mais, dialogar mais, ver o que está indo bem para ser replicado, ver o que está indo mal para ser corrigido. E toda vez que alguém inventa uma coisa nova, a gente retrocede, no sentido de que talvez já haja uma solução para isso. E a gente pode tirar. Muito obrigado pela atenção. Agradeço, professor Carlos. Nós temos tempo ainda para a realização de uma pergunta. Foi realmente muito importante a sua palestra, realmente muito clara o que você apresentou, eu gostei muito, né? Então eu te parabenizo por isso. Mas pensando na tradução e na interpretação e nas questões culturais que são importantes também do tradutor e a necessidade do tradutor também estar envolvido com a cultura da comunidade.
como que você vê isso, assim? Como que no Brasil, que é um país muito grande, né? Então, há tantas diferenças, a gente sabe que tem muitas diferenças até na língua e na prática do tradutor e do intérprete. Então, como a postura deve ser do intérprete muitas vezes? Qual é a postura que é exigida dele, né? Que caminho ele vai seguir? Ou E como esse intérprete vai de fato trabalhar? Como ele vai construir esse trabalho? Né? Como é que ele vai organizar o seu trabalho? A minha questão é que você abordasse um pouco mais sobre esses aspectos. Bem, na verdade eu defendo o trabalho em equipe, principalmente. Eu acredito que o trabalho individual, ele não é adequado ou satisfatório. Ele não traz um resultado adequado ou satisfatório, seja ele realizado por surdos ou ouvintes. Precisamos ter respeito e trabalhar juntos, em parceria sempre. Ninguém melhor que ninguém. A gente não pode se ver ou se pensar melhor do que outra pessoa ou outro profissional. Os perfis podem contribuir mutuamente, e se alguém que sabe mais ou tem mais prática pode se beneficiar de intérpretes com um perfil diferente. Precisamos trabalhar em conjunto, em equipe. Se uma pessoa é mais fraca, tem uma interpretação em um nível que pode ser melhorado, né? O intérprete com mais experiência tem o dever de trazer esse intérprete para um nível de interpretação adequado. Precisamos pensar sempre em trabalho em equipe, ok? Porque nunca devemos trabalhar só, sempre devemos trabalhar em conjunto.